Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3 em diante. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vemos nessa passagem do Evangelho de João algo terrível que tinha acontecido. Terrível aos olhos das pessoas, terrível aos olhos de Deus, que é o adultério. Adultério é algo muito ruim. Mas Deus quis mostrar, através deste episódio, desta passagem, algo mais do que isto. Nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus quer nos falar através desta passagem. As pessoas que trouxeram aquela mulher diante do Senhor Jesus, aquela mulher adúltera, eram pessoas religiosas, eram pessoas da igreja. Foram elas que trouxeram. E vemos que as coisas não mudaram absolutamente nada daquela ocasião para cá. Porque quando esses sacerdotes viram aquela mulher em adultério, imediatamente eles acusaram aquela mulher, mas acusaram publicamente. O mesmo acontece hoje. Quando uma pessoa comete algum pecado, pessoas da igreja acusam aquela pessoa. E não acusa em secreto, acusa às vezes publicamente. Lamentavelmente, às vezes pessoas em rodas das pessoas mais íntimas, ou até na rua, levam essa situação de pecado de algum irmão da igreja a outras pessoas. Às vezes até pessoas que não pertencem à igreja, elas comentam sobre o pecado de um irmão da igreja. Tal qual aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, hipócritas, porque eles eram pecadores tanto quanto ela, não em adultério, mas em outras coisas. Tanto é que quando Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e começaram a sair. Ninguém teve condições de atirar a pedra
porque todos eles tinham pecado, e começou os mais velhos a se retirarem, pois eles tinham mais pecados do que os mais jovens. Essa hipocrisia, ela continua na igreja. Pessoas que se acham espiritualmente grandes, pessoas que se acham as tais, as pessoas que acham que ela não tem pecado, ao verem um pecado de um irmão, elas não oram por aquela pessoa, elas vão acusar aquela pessoa. E o papel de acusador, nós sabemos que é o diabo. Ele é o acusador dos irmãos. Deus não permite a acusação a um irmão, jamais. As pessoas dentro da igreja hoje estão fazendo as mesmas coisas que as pessoas da igreja do passado faziam. Porque é um espírito demoníaco que adentra dentro das igrejas para tentar destruir uma pessoa, ou até todas as pessoas, ou até mesmo a igreja. Quando uma pessoa peca, neste caso, não precisa ser adultério. Pode ser outro tipo de pecado, como língua mentirosa. Língua mentirosa é um pecado muito, muito forte. Roubar, provocar discórdia entre irmãos é pecado. Enfim, existem muitos pecados que as pessoas estão cometendo dentro da igreja hoje. Pode ser qualquer pecado. E lembram-se de uma coisa: para Deus não existe pecadinho ou pecadão, pecado menor ou pecado maior. É tudo pecado diante de Deus. Nós que classificamos pecado. Olha, aquela pessoa adulterou. Mas aquela pessoa que tem uma língua comprida e fala de outra pessoa ou de outro irmão, é o mesmo pecado daquela que adulterou. Ela vai responder para Deus. Aliás, Deus tem uma passagem muito forte em relação daquelas pessoas que estão dentro da igreja, que cometem e transgridem a lei de Deus, que é a falta de amor, que é a acusação entre irmãos. É abominação a Deus. Deus é muito claro em relação a isso. Então, para Deus não existe tamanho de pecado, classificação de pecado. Nós é que classificamos. Uma pessoa pode pegar um clipe de papel. Se ela estiver roubando aquele clipe de papel, ela é tão ladra quanto uma pessoa que rouba um carro. Eu me lembro uma ocasião que eu estava pregando sobre algo parecido, e um irmão, na semana seguinte, veio dar o testemunho que ele ia no banco. Cada vez que ele ia no banco, ele pegava um clipe. Ele já tinha uma caixa de clipes. Ele falou: meu Deus, essa caixa de clipes toda ela é roubada, porque eu pego sem autorização. E foi lá e devolveu aquele monte de clipes. Foi lá na mesa do gerente: olha, eu roubei cada clipe, porque eu não pedi. Quando uma pessoa pega um clipe que seja, sem pedir, ela está roubando sim. E este pecado é tal qual quanto pegar o dinheiro de uma pessoa ou um automóvel roubando. É nós que classificamos o pecado. As pessoas têm que ter uma consciência, não de simplesmente da sociedade, mas das coisas espirituais, das leis de Deus que rege todo o universo. As leis dos homens são falhas. O Senhor diz que a lei do homem é trapo de imundícia, mas muitas pessoas serão surpreendidas quando tiverem julgamento diante de Deus pelo que fizeram, pelo adultério. Falando de adultério, Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com segundas intenções, ele já está adulterando. Então não é o ato
sexual que é adultério. Simplesmente no olhar é adultério. Então nós temos que estar nos posicionando como filhos de Deus, ou nós vamos praticar a Bíblia num todo, ou nós vamos brincar de pessoas de igreja e sermos fariseus, hipócritas, e achando o que nós queremos achar e não o que Deus diz que é. E aí nós vemos nessa passagem, quando vieram trazer aquela mulher diante do Senhor Jesus, acusando publicamente aquela mulher de adultério. Todos eles tinham pecados. O Senhor foi muito sábio, porque Ele também já conhecia os pecados de cada um. E todos tiveram que sair, porque todos tinham pecados. Agora presta atenção numa coisa. Não existe uma pessoa sequer que pode dizer: "Ô pastor, eu não sou pecador". Sabe o que eu vou dizer? Você é mentiroso. Porque todos pecam. E quem diz isso é o próprio Deus. Não precisam abrir, mas está escrito em 1 de João, capítulo 1, no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Todos nós somos pessoas que pecam. Todos. Uma pessoa que chega à igreja mais recente, até o mais velho dentro da igreja, incluindo o pastor. Não existe uma pessoa na face da terra, dentro das igrejas, que não peque. E aí os pecados são mais diversos. É muito mais fácil acusar o próximo. É muito mais fácil ver o pecado dos outros do que o seu próprio pecado. Isso é o julgamento do homem, que é trapo de imundícia. Nós podemos facilmente julgar outra pessoa. Às vezes nós julgamos até pela roupa, pelo modo de falar, pelo modo de agir. E o Senhor diz que Ele não olha o exterior do homem, Ele olha o interior do homem. Quantas pessoas estão, talvez, trajando uma ótima roupa, tendo gestos, palavras cordiais, mesmo educadíssimos, mas o coração dela é uma podridão só. Mente dela uma podridão só. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Quantas vezes uma pessoa, às vezes mal vestida, tem um coração bem mais limpo. Como o Senhor disse, que nós temos que ter o coração como se de criança, para entrar no reino de Deus. Porque o coração de uma criança, olha só, criança, quando briga por qualquer bobagem, por qualquer coisa com outra criança, ou se aborrece com um adulto, aquela criança em poucos minutos ela está brincando de novo, está sorrindo de novo. Ela não leva aquilo para frente. Diferente do ser humano, que quando discute com uma pessoa, ou quando encara aquela pessoa, talvez até como inimigo, ela carrega aquele ressentimento, carrega talvez até um ódio, por longo tempo da vida dela, e às vezes até a morte dela, ela carrega aquele sentimento de falta de perdão. O coração do homem é enganoso, o coração do homem trai o próprio homem. Por isso que Deus fala, nós temos que ter o coração como de uma criança, um coração que ama, um coração perdoador, um coração que ama, independente do que recebe.
E aí vai um recado também dos pais. Você não compra o amor de uma criança. Às vezes os pais querem dar coisas, e tem muitos pais que até se envolvem em dívidas para poder dar alguma coisa, quando não é para agradar o próprio ego dele, é para mostrar para um amigo ou para um parente que o filho tem algo que o outro não tem. Então, essas pessoas estão cometendo um grande erro, inclusive fazendo mal para o próprio filho ou filha, dando muitas coisas, facilmente. Aquela criança não vai dar valor, e ela não vai amar o pai ou a mãe por causa das coisas. O mais gostoso é receber um abraço de uma criança, sem ter dado nada em troca. Os pais aqui, que têm filhos de uma certa idade, sabem que é gostoso. Do nada o filho vem, abraça, beija e fala: eu te amo. Não porque você deu um brinquedo de R$1.000 ou uma bala de 10 centavos, ou não deu absolutamente nada. Ela ama de verdade o seu pai. E é assim que nós devemos amar o nosso pai, de verdade, não por interesse, só por pedir coisas. Tem pessoas que às vezes pedem coisas e não recebem de Deus e já se aborrece com Deus também. Aquela música que muitas vezes cantamos aqui, ela é muito providencial quando fala que Deus é Deus, né? Não pelo que Ele faz. Se Ele faz, Ele é Deus. Se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. Nós temos que ver Deus dessa maneira. E Deus tem que ver em nós, homens e mulheres, que seguem os seus mandamentos, que cumprem os seus mandamentos. Se Deus ama, diz para amar o seu irmão, o seu próximo, ame. Não guarde rancor, não acuse, porque vai completamente do lado oposto do que Deus diz. Que, aliás, infelizmente hoje, tem muitos pastores, muitas igrejas, que fazem exatamente isso, o oposto do que Deus manda. E é interessante que essas igrejas, que não têm compromisso com a palavra de Deus, elas estão cheias das pessoas. É um inchaço, porque acham que o compromisso com Deus é pesado. Mas beneficiados e bem-aventurados e felizes são aqueles que cumprem a vontade de Deus. Então é fácil acusar, é fácil mostrar o defeito dos outros, é fácil apontar a outra pessoa que cometeu um pecado. É muito fácil. Está escrito em Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Eu vou repetir. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. É interessante que a pessoa, ela olha para dentro de si mesma e ela acha que ela é a estrelinha e que ela é preferida de Deus, que os outros são os outros, que ela não tem pecado. Se ela está julgando, ela já pecou. Deus não permite. E também essas pessoas não observam o que Deus diz, que Deus pode salvar, mas também Deus pode fazer aquela pessoa perecer, pode fazer aquela pessoa morrer. Deus pode dar em grande abundância, mas também Deus pode permitir que tudo seja retirado dela, da noite para o dia.
O Senhor disse: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque através dos nossos pecados, do nosso agir, é nós que vamos nos estar diante de Deus numa posição boa ou não tão boa. As pessoas esquecem disso. Que Deus é o Senhor de tudo e de todos. Lembram-se de Jó? Ele tinha tudo, era um homem milionário. De repente ele ficou sem nada. E sem a própria família. Então Deus é Deus. E as pessoas acham que elas são intocáveis. Aquelas que pertencem a Deus são intocáveis pelo diabo. Mas existe Deus, que Ele pode tocar, sim. Então, como está escrito em Tiago, que Deus pode salvar, mas também Deus pode fazer perecer. E olha, se o diabo tocar, uma pessoa pode recorrer a Deus, mas se Deus tocar, não tem acima ninguém de Deus, para que ela possa recorrer. E dentro do versículo 12 do capítulo 4 de Tiago, termina assim: tu, porém, quem és que julgas o próximo? Quem és tu para julgar outra pessoa? Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, e não dá conta da viga que está em teu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como é fácil ver o cisco que está nos olhos dos outros. E é interessante, e eu não estou falando para as pessoas que não querem entrar dentro de uma igreja. Eu não estou falando para aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, que não querem Deus. Eu estou falando para as pessoas que dizem que amam a Deus. De um tempo para cá, eu voltei a introduzir na igreja o falar de amor. Muitas pessoas ouvem os irmãos, as irmãs vir aqui na frente falar de amor. Por que nós falamos constantemente sobre falar de amor? E os irmãos, tocados pelo Espírito Santo, recorrem a várias passagens bíblicas para trazer a vocês, não o que eles acham que eles querem, mas aquilo que está escrito na palavra, movido pelo Espírito Santo. Para que, quando nós ouvimos a mensagem de andar em amor, é para praticarmos, para sermos tocados pelo poder de Deus. Aí fora não existe amor, mas a falta de amor não pode entrar dentro da igreja. Nós temos que ter amor uns para com os outros. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. O amor incondicional. E esse tipo de amor, a Bíblia diz que encobre multidão de erros. Se o irmão aqui faz algumas coisas contra mim, eu não posso enxergar isso. Eu tenho que perdoá-lo, mesmo que eu não chegue perto dele e falar para ele, talvez ele não saiba que eu fui prejudicado por ele. Uma ocasião, eu não era ainda pastor, e aquela noite era uma noite de Santa Ceia.
E o pastor, então, ele pegou e falou que se você tiver alguma coisa contra um irmão, né, que você perdoe aquele irmão, que você limpe o seu coração e ame o seu irmão, para depois participar da Santa Ceia. É bíblico, é assim que está escrito. Enquanto todo mundo estava orando baixinho, um irmão se levantou. O irmão se levantou, se dirigiu até outro irmão e foi lá e falou para o outro irmão: olha, eu perdoo você pelo que você fez por mim, contra mim. Aquele irmão que ouviu isso, caiu o queixo, ele não sabia que tinha feito algo errado para aquele outro irmão. Com isso eu aprendi, e depois criou uma situação muito ruim. Depois disso criou uma situação ruim. Eu aprendi uma coisa: se o irmão tem algo contra mim, que eu estou percebendo, e me prejudicou, eu não preciso chegar perto dele. Talvez ele fez inconsciente, talvez ele fez sem querer, talvez ele nem percebeu isso. Então não preciso chegar nele, simplesmente eu diante de Deus limpo o meu coração, perdoo, amo, abraço, beijo, e estou de coração limpo para participar da ceia. E se Deus vier, se Jesus vier, em instantes seguintes, eu entro no reino, porque meu coração está limpo. E assim que nós temos que viver, não guardar rancor, limpar o coração, viver em amor, de verdade, não de palavras. Por isso que Deus diz na sua palavra que o amor não seja fingido, porque tem muitas pessoas que fingem um amor, são pessoas hipócritas, que estão dentro da igreja fingindo algo para os outros. Mas se esquece que não vai fingir para Deus. Então é melhor aquela pessoa meter os seus joelhos no chão, na sua casa, orar, jejuar, clamar a Deus pela misericórdia e pelo perdão, e orar o Pai Nosso N vezes, porque Ele diz lá: perdoe os meus pecados assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Então vamos ser praticantes, não somente ouvintes, como diz Tiago, enganando a nós próprios. A pessoa pode enganar o pastor, enganar a ele próprio, mas não engana a Deus. Então, nós não temos o direito de julgar ninguém, seja ela quem for, seja o que foi que ela fez. Não temos o direito de julgar ninguém. Todos nós temos pecados, sejam eles pecados abertos, públicos, ou pecados ocultos. Às vezes cometemos pecados ocultos, que ninguém sabe, mas pecamos. Mas aos olhos de Deus está tudo patente, tudo revelado. Então vamos chegar diante de Deus constantemente, diariamente, em oração, pedir perdão a Deus, que limpe o nosso coração, para que sejamos puros, santos, limpos. Nós não sabemos o momento, o instante da nossa morte. Foi ontem, Flávio, na reunião de homens, que você falou que um rapaz disse que ele fazia igual aquele que morreu na cruz ao lado de Jesus, aquele ladrão, né? Como é que foi? Diga isso aí para os irmãos. Ele me falou que ia fazer igual o ladrão da cruz, né? Ia deixar para se arrepender na última hora. Então ele falava isso principalmente porque ele via alguns de nós e sabia que a gente era cristão. Então muitas das vezes ele falava mais para provocação. Mas mesmo assim, diante disso, eu falei para ele assim: mas
você sabe se você vai ter essa oportunidade da última hora de se arrepender, se dará tempo. Tanto que depois, uns dias seguintes, eu vi ele comentando com outro rapaz lá que ele tinha perdido a direção do carro e subido no canteiro, quase chegando a bater. E aí eu pensei, essa poderia ter sido a última hora, né? Então, nós não sabemos a última hora. É por isso melhor, não esperar a última hora. E eu logo em seguida comentei, alguns meses atrás houve um acidente muito feio na rodovia Carvalho Pinto. E num trecho de um viaduto muito, muito, muito alto, de uma ponte muito alta, que fica próximo do sítio. Houve engavetamento de mais de 30 carros. Pegou fogo. Exatamente, estava neblina, na parte de baixo tinha vegetação, pegou fogo, e a fumaça subiu, pegou aquela ponte, muito alta, e muitos automóveis, eles não viram. Então, bateu um, e foram mais de 30 automóveis batendo, e pegou fogo em vários carros, enfim. E uma pessoa desceu do automóvel, e ele vendo aquela neblina, ele vendo aqueles carros batendo, pegando fogo, e ele se assustando, vindo o caminhão. O que ele fez? Tem o guarda rio, ele simplesmente quis sair da pista, e foi para o outro lado, para sair da pista, só que ele não sabia, ele estava exatamente no ponto mais alto. No que ele pulou para o outro lado, pensando em sair da pista, ele despencou lá de cima, morreu. Ele não sabia a última hora dele. É instantâneo. Tem pessoas que não têm oportunidade nem de falar, Senhor, perdoe-me. Então nós temos que viver uma vida em santidade. Pecamos, pedimos perdão a Deus e Deus fala, não peques mais. É assim que um cristão tem que viver, abençoando a todas as pessoas, viver em comum, em comunhão com os outros, viver em amor uns com os outros, mas jamais sair da boca de um cristão acusação contra o outro. Jamais. Porque quando nós estamos julgando, nós já estamos cometendo um pecado de julgar. Quando nós vemos o pecado do irmão, ao ver aquele pecado e falarmos daquele pecado com alguém, nós já estamos cometendo pecado. E mais, as pessoas que ouvem aquela acusação também estão pecando. Porque nós não devemos dar ouvidos para algo que Deus fala para não fazer. Então, se aqui o irmão vem falar para mim que aquele irmão está em pecado, ele está pecando por falar, e eu estou pecando em dar ouvidos. Não, se ele quer falar, olha, desculpe, eu não quero ouvir, não, não fale comigo. Não, mas ele pecou, não, eu não quero ouvir. Porque senão também vou, por ouvir, vai entrar no meu coração algo que vai se levantar contra aquele irmão. Sabe? O ser humano é interessante. Por exemplo, eu vou pegar aqui, o seu nome é? Gustavo. É a primeira vez que você vem aqui, Gustavo? Espero que não seja a última depois do que eu falar. Aí o Gustavo nunca veio aqui na igreja, é a primeira vez que ele vem hoje. Aí eu pego e falo para vocês, olha, tem um cara que eu conheço lá na rua, o nome dele é Gustavo. Pô, o cara é mau, o cara é ruim, o cara faz isso, aquilo, faz um monte de coisa errada, vocês não vão gostar de conhecer o Gustavo. O Gustavo é uma pessoa realmente que não deve ter ninguém
amizade com ele, e ninguém conhece o Gustavo. Aí um dia, entra o Gustavo aqui. Qual o seu nome? Gustavo. Todo mundo já vai olhar para ele. E todo mundo já vai querer ficar longe do Gustavo. Por quê? Porque eu falei tanto mal do Gustavo e entrou no coração de vocês coisas ruins contra o Gustavo. E é só uma demonstração, viu, Gustavo? Espero que quando acabar o culto, todo mundo vá e te abrace e seja muito bem-vindo. Mas o ser humano é assim. Então nós não devemos também ouvir acusações de pessoas, porque isso faz mal. E às vezes, aquele que está acusando, ele é pior do que aquele que ele está falando. Então não devemos falar. O Senhor fala: quem é você para ser acusador? Você não pode acusar ninguém. É assim que o Senhor nos ensina. E então o Senhor nos diz: todos nós temos pecado, não temos o direito de julgar ninguém. Por essa razão, o Senhor Jesus, no caso da mulher adúltera, falou: aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E também falou: não julgues, para que não sejais julgados. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, vamos mais ver nós próprios e não observar o próximo. Se você quiser observar ao seu irmão, observe com os olhos de Deus. Como é que Deus olha para você? Deus olha para você com amor. Deus olha para você com as suas qualidades. Deus olha para você pelo lado bom, porque se Deus fosse olhar para nós do nosso lado ruim, estávamos perdidos, Que aliás é interessante, Quando um casal está namorando, só olha o lado bom. Depois que casa, parece que o lado ruim estava oculto, é tudo revelado. Não pode ser assim. Tem que sempre ver o lado bom, porque se nós queremos ver o lado ruim, vai achar. Então, o Senhor fala com muita sabedoria: não julgue para não ser julgado. Eu não quero ser julgado, então eu não vou julgar ninguém. Só pelo fato de nós falarmos de alguma pessoa, nós já estamos pecando contra Deus. E lembre-se, o seu pecado não é pecadinho. E o pecado daquele que você está acusando não é um pecadão. Pecado é pecado. Para terminar, eu quero dizer uma coisa. Você foi lavado limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Você foi remido pelo sangue de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que quando nós cremos em Jesus Cristo e o aceitamos como nosso Senhor, nosso Salvador, Ele nos lava com o sangue dele. Nós somos limpos, purificados pelo sangue dele. Então, cabe a nós agora permanecermos limpos, não estarmos mais sujos através de atos de, por exemplo, de acusar uma pessoa, de cometer pecados. E se assim o fizermos, nos arrepender imediatamente. Nos arrepender, abraçar o irmão, beijar o irmão e amar o irmão, orar por ele, orar por ela, em secreto. Não precisa ser publicamente, não deve ser publicamente, jamais. Olha, o irmão aqui pecou, vamos estar orando por ele, tal. Não, isso não.
Se você quer orar pelo irmão, vai orar em secreto. Vai abençoá-lo e vai amá-lo. O apóstolo João nos ensina, pelo poder do Espírito Santo de Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós vamos fazer isto, porque disso depende a nossa vida, depende a nossa bênção. Muitas bênçãos estão às vezes travadas nas nossas vidas, porque nós temos falta de perdão, porque nós acusamos outras pessoas. Deus não deseja isso, Deus quer te abençoar na plenitude. Então, como a irmã aqui deu testemunho do emprego dela em 2, 3 dias depois da oração, um emprego maravilhoso, como vários testemunhos que ouvimos aqui, para recebermos as bênçãos, temos que estarmos limpos. Isso não significa que aquele que está recebendo bênção, ele é perfeito, não é. A irmã aqui está cheia de pecado, porém, ela reconhece, pede perdão a Deus, e Deus vê e abençoa. Então, todos aqui nesta noite, nós vamos ter a oportunidade, por alguns momentos, de estarmos diante do Senhor, limpando o nosso coração, para que, através disso, possamos receber as nossas bênçãos, não falar do irmão, não manter nenhum tipo de rusga com aquela outra pessoa, porque isso impede Deus nos abençoar. Aliás, isso também existe outras consequências, que não só não recebemos as nossas bênçãos, mas também muitas bênçãos deixam de existir, e até problemas de ordem de saúde, se nós vivermos na constância da falta de perdão, na constância da acusação. Então temos nesta noite a oportunidade de estarmos limpando o nosso coração, nesta noite mesmo, e você pedir perdão a Deus e abençoar aquela pessoa, mesmo que você veja algo errado, não traga aquilo para o seu coração, limpe o seu coração. Se ela está fazendo errado, o problema é dela com Deus, não contigo, tá bom? Vamos ter um momento então de silêncio, de oração em silêncio.